O que Jesus ensinou sobre a inveja e o perigo de comparar a sua vida com a dos outros. Há uma pergunta silenciosa que ecoa dentro de milhões de pessoas, em todas as épocas e em todas as histórias. Por que é tão fácil acreditar que a vida do outro é melhor do que a nossa? Por que o coração, quando se sente vulnerável, corre tão rapidamente para o terreno da comparação? Por que a alma, quando se sente insegura, é tão atraída a medir sua trajetória pela trajetória alheia? Essas perguntas são antigas, profundas e universais. Elas não nascem apenas da fragilidade humana, mas de uma ferida espiritual que acompanha o ser humano desde os primeiros capítulos da Escritura. Foi a comparação que levou Caim a se tornar incapaz de celebrar a oferta do irmão em Gênesis, capítulo 4. Foi a comparação que fez o filho mais velho da parábola do filho pródigo se recusar a entrar na festa em Lucas, capítulo 15. E é a comparação que ainda hoje rouba a alegria de tantos corações que se sentem atrasados, insuficientes ou invisíveis. Jesus sabia do poder destrutivo da inveja. Ele sabia como ela começa silenciosa, quase imperceptível, como um olhar atravessado, um pensamento rápido, uma sensação pequena de injustiça. E sabia como ela pode se transformar rapidamente em algo corrosivo, capaz de deformar o modo como enxergamos a nós mesmos, a Deus e ao outro. Por isso, em seus ensinamentos, ele não trata a inveja como mero sentimento humano, mas como um perigo espiritual que distorce a visão e enfraquece a fé. Jesus nos alerta sobre os riscos de medir nossa vida pela vida dos outros, porque ele sabe que, quando fazemos isso, deixamos de enxergar aquilo que Deus está construindo silenciosamente dentro de nós. Vivemos em um tempo em que a comparação se tornou constante. Nunca foi tão fácil olhar para a vida alheia, medir conquistas, comparar resultados e acreditar que estamos ficando para trás. As redes sociais amplificam essa sensação. A cultura da performance intensifica. O mundo moderno pressiona e alimenta o olhar competitivo. Mas Jesus nos convida a olhar para dentro com uma sinceridade que liberta. Ele nos convida a entender que Deus não repete histórias, não copia destinos e não distribui bênçãos com a régua humana. Cada pessoa carrega um propósito único, um tempo específico, uma construção singular. Quando comparamos nossa vida com a dos outros, perdemos a visão daquilo que Deus está fazendo na nossa jornada. Jesus denuncia esse perigo com clareza na parábola dos trabalhadores da vinha, em Mateus capítulo 20. Ali, trabalhadores que chegaram mais cedo recebem o mesmo valor daqueles que chegaram no final do dia. A comparação nasce imediatamente. Eles questionam, se ofendem, se irritam. Mas o dono da vinha responde com uma verdade espiritual poderosa. Você está com inveja porque sou bom? Jesus está dizendo que a inveja não nasce porque o outro recebeu demais, mas porque o nosso coração não compreendeu ainda quem Deus é. A inveja é fruto de uma visão distorcida do caráter de Deus. Ela não é sobre o outro, é sobre nós. Talvez você esteja vivendo exatamente essa tensão agora. Talvez se sinta inferior quando vê o progresso dos outros. Talvez se sinta diminuído ao olhar para realidades diferentes da sua. Talvez carregue pensamentos que você nunca admitiu em voz alta, mas que pesam no seu espírito. E talvez este vídeo esteja chegando até você para revelar que existe cura, libertação e restauração para esse olhar ferido. Jesus não quer que você viva preso à comparação. Ele quer que você recupere a clareza de quem você é aos olhos de Deus. Antes de seguirmos, permita que esta oração abra um espaço de verdade dentro de você e prepare seu coração para o que está por vir. Senhor, limpa os meus olhos da comparação. Cura minha visão ferida. Dá-me a graça de enxergar a minha jornada com verdade, gratidão e propósito. Ensina-me a celebrar o que tens feito em mim e no outro. Agora estamos prontos para entrar no primeiro capítulo e entender como a comparação nasce silenciosa, ganha força e molda nossa percepção sem que percebamos. Quando a comparação se torna um ladrão silencioso da alma. A comparação nunca chega como um golpe direto. Ela se aproxima devagar,
quase sempre disfarçada de reflexão inocente. Às vezes, é apenas um olhar rápido para a vida do outro, uma observação casual, um pensamento breve que parece inofensivo. Mas quando esse olhar não é cuidado, ele se transforma em comparação. E quando a comparação encontra espaço, ela começa a roubar, pouco a pouco, aquilo que Deus plantou dentro de você. Jesus sabia que esse processo acontece no mais profundo da alma. É por isso que seus ensinamentos tratam a comparação não apenas como comportamento, mas como uma ameaça espiritual. A comparação funciona como um espelho distorcido. Ela não mostra a realidade. Ela mostra uma interpretação. Ela não revela a verdade sobre a sua vida. Ela revela a forma como você está se enxergando naquele momento. A comparação não olha para o outro com clareza, nem para você com gentileza. Ela compara o melhor do outro com o seu pior. Ela destaca o progresso alheio e esconde o seu. Ela amplifica o que você não tem e minimiza o que Deus já colocou em você. É por isso que ela rouba em silêncio. Você não percebe que está perdendo até que a perda se torna pesada demais. A Escritura mostra como esse ladrão emocional opera desde o início da humanidade. Caim, em Gênesis capítulo 4, não odiava seu irmão Abel, até que comparou a aceitação de Deus à sua própria experiência. A comparação distorceu sua percepção, inflamou a inveja e abriu espaço para a violência. O problema não era Abel. O problema era a leitura que Caim fazia de si mesmo. Jesus, ao longo de seus ensinamentos, alerta que o perigo da comparação não está no outro, mas na forma como o coração interpreta a realidade. A comparação nasce de um olhar ferido e termina ferindo ainda mais. A comparação também atinge pessoas que, por fora, parecem fortes. O filho mais velho da parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, era responsável, dedicado, obediente. Mas bastou ver o tratamento dado ao irmão mais novo para que seu coração fosse exposto. Ele comparou sua fidelidade com a celebração do pai e concluiu equivocadamente que o amor do pai era injusto. A comparação não apenas roubou sua alegria, ela o impediu de entrar na festa que já estava preparada para ele. Jesus está dizendo que a comparação não rouba apenas emoções. Ela rouba oportunidades. Ela fecha portas. Ela impede avanços. Ela paralisa a alma. Nos dias atuais, esse ladrão silencioso ganhou novas ferramentas. As redes sociais criaram vitrines que exibem apenas fragmentos da vida alheia. Cada conquista, cada viagem, cada celebração é mostrada sem revelar o processo doloroso que a precedeu. A comparação se torna ainda mais sutil porque você mede sua vida inteira pelo recorte filtrado da vida do outro. E o coração, quando não está vigilante, começa a acreditar que todo mundo está avançando menos você, que todo mundo está recebendo mais do que você, que Deus está derramando bênçãos em todas as direções, menos na sua. Mas a comparação também revela algo importante. O que falta dentro de nós. Ela aponta para inseguranças que ainda não foram curadas, para identidades que ainda não foram firmadas, para medos que ainda não foram entregues a Deus. É por isso que Jesus trata esse tema com tanta profundidade. Ele sabe que a raiz da comparação é sempre interna. Não é inveja do outro, é dor consigo mesmo. Não é sobre a vida que você vê, é sobre a vida que você imagina que deveria ter. E quando a comparação cresce sem ser confrontada, ela começa a roubar mais do que alegria. Ela rouba gratidão. A alma perde a capacidade de enxergar o que Deus já construiu. Ela rouba paz. O coração se torna ansioso por resultados imediatos. Ela rouba identidade. Você deixa de ser quem é para tentar se tornar quem o outro parece ser. Ela rouba direção. Você muda seus passos para tentar alcançar um destino que não é seu. A comparação, quando não iluminada pela verdade de Deus, se torna uma prisão invisível. Por isso, antes de seguirmos, permita que esta oração comece a abrir espaço dentro de você para uma visão mais limpa e verdadeira da sua própria história. Senhor, livra-me da armadilha da comparação. Restaura a alegria de ser quem Tu me criaste para ser. Dá-me olhos para reconhecer o Teu agir na minha vida e força para não me perder
olhando para a jornada alheia. Agora que entendemos como a comparação opera silenciosamente, avançaremos para o próximo capítulo, onde veremos como ela evolui para a inveja e como Jesus revela esse processo nas Escrituras. Quando a comparação amadurece e se transforma em inveja, a distorção que Jesus veio curar. A comparação é a semente, a inveja é o fruto. E Jesus, com sua sensibilidade espiritual absoluta, sabia exatamente onde esse processo começa, como ele cresce e o que ele destrói quando não é confrontado. A inveja nunca nasce grande, ela nunca chega declarada. Ela começa como uma sensação pequena, quase sempre negada, e apenas depois se transforma em algo mais profundo. O coração, quando não é tratado pela verdade de Deus, passa de observar a vida do outro para desejar aquilo que o outro tem e, por fim, para questionar secretamente por que Deus não fez o mesmo por você. Esse é o ponto onde a comparação deixa de ser apenas um olhar e se torna uma ferida. Jesus nos mostra esse movimento de forma clara na parábola dos trabalhadores da vinha, em Mateus capítulo 20. Alguns trabalhadores começam cedo, outros chegam perto do fim do dia. Todos recebem o mesmo valor. A comparação nasce imediatamente nos primeiros. Eles não reclamam do que receberam, mas do que os outros receberam. Eles não dizem, não é suficiente para mim. Eles dizem, por que eles ganharam o mesmo? A inveja, aqui, não é sobre valor, é sobre visão, não sobre justiça, é sobre coração. E o dono da vinha responde com uma pergunta que atravessa séculos. Você está com inveja porque sou bom? Jesus está dizendo que a inveja revela uma suspeita profunda do caráter de Deus. O invejoso não se irrita com o outro. Ele se irrita com o modo como imagina que Deus opera. Esse mesmo processo aparece no filho mais velho, em Lucas capítulo 15. Ele nunca havia reclamado da vida até que viu o pai celebrando o retorno do irmão. Antes disso, sua obediência parecia legítima. Mas, diante da celebração do outro, sua obediência se mostrou ressentida. Ele não estava com raiva do irmão. Ele estava ferido com o pai. A inveja, quando amadurece, distorce a percepção da bondade de Deus. Ela diz ao coração, se Deus fosse realmente justo, ele faria por mim o que fez pelo outro. Jesus, nessa parábola, revela que o verdadeiro alvo da inveja nunca é a pessoa. É o pai. É a forma como interpretamos o amor do pai. A inveja também destrói internamente. Enquanto a comparação rouba a alegria, a inveja rouba a identidade. A pessoa não apenas observa a vida do outro. Ela começa a se sentir diminuída por causa da vida do outro. Ela começa a acreditar que sua própria história é insuficiente, pequena ou atrasada. A inveja cria uma sombra sobre a alma. Ela transforma o brilho do outro em ofensa e transforma a própria vida em peso. O coração passa a carregar uma sensação de injustiça permanente, mesmo quando Deus está agindo de forma profunda na sua história. A Bíblia mostra esse processo com clareza impressionante na história de José, em Gênesis capítulo 37. Seus irmãos não o odeiam apenas porque ele era amado pelo pai. Eles o odeiam porque a comparação cresceu dentro deles até se tornar raiz amarga. Eles não queriam apenas ser amados. Eles queriam que José não fosse. A inveja, quando não tratada, sempre evolui para a hostilidade. Não necessariamente hostilidade visível, mas hostilidade interior. Críticas, julgamentos, inferioridade, ressentimento e uma constante incapacidade de celebrar os outros. Esse mesmo movimento acontece hoje. A inveja não aparece como um sentimento declarado. Ela aparece como irritação quando alguém vence, como desconforto quando alguém progride, como silêncio quando alguém é exaltado, como amargura quando alguém recebe respostas que você queria, como sensação de injustiça quando Deus abençoa o outro antes de abençoar você. E Jesus sabia que esse é um dos maiores venenos emocionais e espirituais, porque a inveja impede o coração de viver a própria promessa. Ela rouba o foco, ela paralisa, ela faz a pessoa gastar energia olhando para fora e não para dentro.
É por isso que Jesus nos convida a confrontar esse sentimento com luz, não com vergonha. Ele sabe que por trás da inveja sempre existe dor, sempre existe insegurança, sempre existe comparação mal resolvida, sempre existe uma visão distorcida de si mesmo. Por isso, ele cura primeiro a identidade. Jesus restaura o coração para que ele não tenha mais necessidade de competir com o outro. Ele fortalece a verdade interior para que a alma não dependa de validações externas. Ele revela o amor do Pai para que a pessoa saiba que não precisa disputar o que Deus quer derramar. E antes de avançarmos, este é o momento perfeito para construir conexão espiritual com quem está assistindo. Assim, se esta mensagem está trazendo clareza ao seu coração, escreva nos comentários: "Eu escolho curar meu coração da comparação." Essa declaração abre espaço para que o Espírito Santo trabalhe onde você mais precisa. Agora, permita que esta oração se torne um ponto de alinhamento entre você e Deus. Senhor, ilumina as áreas em que a comparação amadureceu e se tornou inveja. Cura as raízes invisíveis que distorcem minha visão. Dá-me um coração limpo para celebrar o outro e confiar plenamente no teu propósito para mim. No próximo capítulo, vamos entender de forma ainda mais profunda como a inveja altera a identidade e como Jesus nos chama a recuperar o valor único da nossa própria jornada. A inveja como distorção da identidade, quando o coração esquece quem é e tenta viver a vida do outro. A inveja não é apenas um sentimento desagradável, ela é um sinal espiritual profundo de que a identidade foi ferida. Quando a comparação amadurece e se transforma em inveja, o coração passa a olhar para si mesmo não pela lente de Deus, mas pela lente do outro. A vida se torna uma espécie de competição silenciosa. A alma se esquece do próprio valor, a visão se contamina, a jornada se torna pesada. É como se a pessoa deixasse de ser protagonista da própria história para se tornar espectadora da história alheia. Jesus, conhecendo a estrutura emocional humana, revela que a inveja não nasce do excesso do outro, mas da falta de clareza sobre quem somos. A inveja sempre aponta para uma crise interna. O coração invejoso não deseja exatamente o que o outro tem. Ele deseja ser alguém que não é. Ele se esquece de que Deus não repete destinos, não replica histórias, não distribui dons em série. Quando alguém começa a invejar a vida alheia, isso revela que perdeu de vista o propósito específico que Deus traçou para sua própria existência. A inveja, então, se torna uma espécie de roubo espiritual. Ela rouba a voz, rouba a visão, rouba a singularidade, rouba a imagem verdadeira que Deus colocou dentro de cada pessoa. A Bíblia nos mostra isso de forma profunda na parábola do filho mais velho, em Lucas capítulo 15. Enquanto o filho mais novo descobre a identidade sendo restaurada, o filho mais velho a perde, enquanto observa a festa do irmão. Ele acredita que o amor do pai é medido por mérito, desempenho e comparação. Ele se irrita porque o pai celebra alguém que ele julga não merecedor. A inveja aqui não é sobre a festa, é sobre identidade. Ele nunca entendeu que já possuía tudo. Ele nunca percebeu que era amado não pelo que fazia, mas por quem era. Essa é a tragédia da inveja. Ela nos faz acreditar que o outro está tomando algo que, na verdade, pertence a nós por direito de filiação. Outro exemplo impressionante é o de Saul e Davi. Em 1 Samuel, capítulo 18, quando Davi começa a vencer batalhas e o povo canta suas vitórias, Saul se sente ameaçado. Ele não está apenas comparando resultados, ele está perdendo a própria identidade. Ele se esquece de que já havia sido escolhido, ungido e capacitado por Deus. Ele passa a viver a partir do olhar do outro, não do olhar de Deus. A inveja destrói sua paz, sua liderança e seu discernimento. Não porque Davi fosse melhor, mas porque Saul deixou de enxergar quem ele era. É exatamente esse movimento que Jesus quer evitar em nós. Ele sabe que o coração humano tem a tendência de se medir através dos resultados alheios, dos dons alheios, das bênçãos alheias. Ele sabe que quando fazemos isso,
Nos tornamos cegos para o que Deus já fez, está fazendo ou ainda fará. Ele sabe que quando fixamos os olhos no outro, perdemos de vista nossa própria trilha. É por isso que ele nos chama repetidas vezes a recuperar nossa identidade. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, eu vos conheço pelo nome, eu vim para que tenham vida. A inveja também cria uma distorção perigosa. Ela faz você acreditar que há uma competição espiritual em andamento, como se Deus tivesse favoritos, como se houvesse escassez no céu, como se só houvesse espaço para alguns. Mas Jesus, em todas as suas parábolas, revela exatamente o contrário. O pai celebra cada filho. O dono da vinha recompensou todos conforme a sua graça. O pastor da parábola da ovelha perdida não compara o reencontro com as 99. Deus não trabalha com rankings, ele trabalha com propósitos. Quando a identidade é restaurada, a inveja perde poder. Quando você sabe quem é, você celebra quem o outro é. Quando você entende sua missão, não se preocupa com a missão alheia. Quando você confia no tempo de Deus para você, não se sente ameaçado pelo tempo de Deus para os outros. A identidade é o antídoto da inveja. Quanto mais você se enxerga pelos olhos de Deus, menos espaço existe para comparação tóxica. Mas Jesus também sabe que a inveja se esconde. Ela não se revela facilmente. Por isso, antes de seguirmos, permita que esta oração se torne um convite interno para que Deus realinhe o seu coração ao propósito único que Ele colocou em você. Senhor, cura em mim toda visão distorcida sobre quem eu sou. Restaura minha identidade no Teu amor. Livra-me da necessidade de ser alguém que não sou e ajuda-me a caminhar com segurança no propósito que Tu escolheste para mim. Agora que entendemos como a inveja deforma a identidade, vamos seguir para o próximo capítulo, onde veremos como ela também destrói relacionamentos e impede o coração de experimentar a comunhão que Deus deseja construir. Como a inveja adoece relacionamentos e impede a comunhão. O alerta de Jesus para vínculos corroídos pela comparação. A inveja nunca afeta apenas quem sente. Ela afeta tudo ao redor. Ela cria barreiras invisíveis entre pessoas que antes caminhavam lado a lado. Ela instala tensão onde havia paz. Ela gera distanciamento onde havia confiança. Ela transforma irmãos em rivais, amigos em estranhos, colegas em adversários silenciosos. A inveja é, por natureza, relacional. Ela se manifesta internamente, mas suas consequências se movem para fora, atingindo vínculos que deveriam ser fontes de apoio, segurança e vida. Jesus expõe essa dinâmica com clareza, porque ele entende que nenhum coração funciona isoladamente. Aquilo que sentimos molda a forma como nos relacionamos. Um dos exemplos mais claros desse processo está na história de José, em Gênesis capítulo 37. Seus irmãos o amavam? Sim, até o momento em que a comparação começou a filtrar a percepção deles. José não mudou. O que mudou foi o olhar. Eles passaram a interpretar o amor do pai como injustiça, e aquilo que antes era afeto se transformou em hostilidade. A inveja não atinge o outro. Ela atinge a forma como você vê o outro. E quando a visão é contaminada, o relacionamento inteiro adoece. A inveja fez irmãos planejarem destruição. Fez laços de sangue se tornarem ameaças. Fez o lar se tornar um campo de conflito. Esse mesmo processo aparece na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15. Enquanto o pai corre para abraçar o filho arrependido, o irmão mais velho se recusa a entrar na festa. Ele não está apenas com raiva, ele está ressentido com o amor oferecido ao outro. A inveja destruiu sua capacidade de celebrar. Ela fechou seu coração para o irmão, fechou seu coração para o pai, fechou seu coração para a festa. A inveja não apenas impede reconciliações, ela impede celebrações, impede comunhão, impede alegria. Jesus mostra que aquele que carrega inveja perde acesso ao que Deus está derramando ao redor. A inveja também cria comparações silenciosas que alimentam julgamentos. Ela faz a pessoa olhar para o progresso do outro e pensar que é injusto. Faz olhar para a bênção alheia
e concluir que é imerecida. Faz olhar para o sucesso do próximo e assumir que houve favorecimento. A inveja faz você interpretar cada movimento do outro como ameaça, cada vitória como provocação, cada avanço como sombra projetada sobre a sua caminhada. Em vez de inspirar, a vida do outro passa a incomodar. Em vez de ensinar, passa a ferir. Em vez de motivar, passa a paralisar. Esse padrão é tão destrutivo que Jesus o aborda quando ensina sobre o perdão e sobre a misericórdia. Ele sabe que relacionamentos adoecem não apenas por ofensas claras, mas por sentimentos silenciosos. Muitas vezes, o rompimento não começa com um conflito, mas com uma comparação. A inveja gera afastamento interno antes do afastamento externo. A pessoa sorri, mas se cobra. Convive, mas se magoa. Se relaciona, mas se sente inferior ou injustiçada. Jesus não quer vínculos assim. Ele quer comunhão verdadeira, onde cada um possa florescer sem medo do outro. Os discípulos, inclusive, enfrentaram esse problema. Em Marcos, capítulo 9, versículo 34, eles discutiam sobre quem era o maior. Essa comparação envenenou a unidade do grupo. Jesus percebeu e confrontou com firmeza. Ele não os humilhou. Ele ensinou. Ele mostrou que grandeza não tem nada a ver com posição, mas com serviço. Ele cura a inveja, redefinindo o valor. Ele cura o coração, realinhando o olhar. Nos dias atuais, a inveja continua a destruir relações de maneiras muito sutis. Ela aparece em famílias, quando um membro avança e outro se sente ofuscado. Aparece em amizades, quando alguém prospera e o outro se sente deixado para trás. Aparece em casamentos, quando um cresce mais rapidamente e o outro se sente diminuído. Aparece em ambientes de trabalho, comunidades, ministérios e até igrejas. Em cada contexto, a dinâmica é a mesma, onde a inveja cresce, a comunhão murcha. Mas Jesus oferece um caminho de cura. Ele nos chama a enxergar o outro não como ameaça, mas como extensão do amor de Deus. Ele nos chama a celebrar o próximo, porque sua vitória não rouba nada de nós. Ele nos ensina que o reino não é competição, é família, é propósito compartilhado, é construção coletiva. A cura dos relacionamentos começa quando o coração deixa de medir valor por comparação. Antes de seguirmos, permita que esta oração reajuste sua postura diante dos vínculos que Deus colocou na sua vida. Senhor, cura meus relacionamentos da influência da inveja. Dá-me um coração capaz de celebrar, apoiar e amar sem medo. Restaura minha capacidade de enxergar o outro como irmão e não como rival. No próximo capítulo, vamos aprofundar como Jesus nos liberta da comparação, mostrando um caminho completamente diferente. O caminho da gratidão, da singularidade e da confiança no tempo de Deus para cada um. O caminho da cura, como Jesus nos liberta da comparação e nos reconduz ao propósito único que cada um carrega. A comparação não é resolvida com força de vontade. A inveja não desaparece apenas porque decidimos que ela não deveria existir. Jesus sabe disso. Ele sabe que esses sentimentos não se vencem na superfície, mas na raiz. Por isso, seus ensinamentos não tratam apenas do comportamento externo, e sim da transformação interna. A cura da comparação não é um exercício mental, mas um realinhamento espiritual. Não é tentar vencer o sentimento, mas mudar a forma como você enxerga a si mesmo, a Deus e ao outro. Jesus não combate a inveja mandando você parar de sentir. Ele cura a inveja reconstruindo sua identidade. Para Jesus, o primeiro passo da cura é reconhecer a singularidade. Ele nunca chamou duas pessoas da mesma forma. Nunca enviou dois discípulos com a mesma missão. Nunca repetiu propósitos. Em João capítulo 21, quando Pedro tenta comparar seu caminho ao de João, perguntando: Senhor, e quanto a ele? Jesus responde com firmeza amorosa: O que te importa? Quanto a ti, segue-me. Essa frase é um remédio espiritual. É Jesus dizendo: o propósito que tenho para ele não interfere no propósito que tenho para você. O caminho dele não define o seu.
A história dele não anula a sua. A cura da comparação começa quando o coração entende que Deus escreve histórias personalizadas. O segundo passo da cura é recuperar a gratidão. Jesus nos mostra isso na multiplicação dos pães. Antes do milagre, ele não reclamou da quantidade. Ele agradeceu. O que temos nas mãos parece pequeno até que a gratidão o consagra. A comparação sempre diminui o que você tem. A gratidão sempre amplia. A comparação apaga o brilho da sua vida. A gratidão reacende. A comparação diz, não é suficiente. A gratidão diz, Deus pode multiplicar. O coração invejoso não consegue agradecer, porque está ocupado olhando para o prato do outro. Jesus nos convida a olhar para o que já foi dado e ver ali o início de algo maior. O terceiro passo é confiar no tempo de Deus. A inveja nasce da impaciência. Ela surge quando acreditamos que estamos atrasados, esquecidos ou deixados de lado. Mas Jesus revela, em várias parábolas, que cada um tem seu tempo. Na parábola da figueira estéril, em Lucas capítulo 13, ele mostra que alguns processos levam mais tempo e que o Pai não desiste facilmente. Na parábola do semeador, ele mostra que cada terreno responde de maneira diferente. Na parábola dos talentos, ele mostra que Deus distribui conforme a capacidade e não conforme comparação. O tempo de Deus para você nunca será o tempo de outra pessoa. A inveja morre quando você entende isso. O quarto passo da cura é celebrar o outro sem medo. Esse é um desafio profundo, mas libertador. Quando você celebra a vitória de alguém, está dizendo ao seu coração que a bênção do outro não rouba a sua. Jesus nos ensina esse espírito na parábola da ovelha perdida. O céu celebra cada reencontro, cada avanço, cada retorno. Celebrar o outro é participar da alegria do céu. A inveja isola. A celebração conecta. A inveja fecha portas internas. A celebração abre caminhos. E o quinto passo é voltar a olhar para Jesus, e não para os outros. A comparação nasce quando tiramos os olhos de Cristo e colocamos nos resultados. Pedro afundou não porque o vento era forte, mas porque desviou o olhar de Jesus. O coração afunda quando perde seu ponto de referência. A cura da comparação acontece quando o olhar volta a se fixar nele. É Jesus quem define quem você é. É Jesus quem define seu valor. É Jesus quem define seu ritmo. É Jesus quem define seu futuro. A cura da comparação exige coragem, porque pede que você abandone velhos hábitos emocionais. Exige humildade, porque pede que você reconheça fragilidades internas. Exige fé, porque pede que você acredite que Deus não erra naquilo que dá, naquilo que tira, naquilo que atrasa e naquilo que acelera. Mas essa cura também devolve algo precioso, a paz de ser você, a alegria de viver sua própria história, a liberdade de caminhar no seu próprio ritmo, a confiança de saber que Deus está trabalhando exatamente onde você está. Antes de seguirmos para a conclusão, permita que esta oração se torne um marco de restauração em sua jornada. Senhor, ensina-me a valorizar a história que escreves comigo. Livra-me da comparação que me cega, da inveja que me enfraquece e da pressa que me confunde. Dá-me um coração capaz de confiar no teu tempo, agradecer pelo que tenho e celebrar o que fazes na vida dos outros. No próximo capítulo, vamos encerrar essa mensagem compreendendo como Jesus transforma comparação em propósito, inveja em liberdade e insegurança em identidade sólida. Quando Jesus substitui a comparação pela identidade e transforma a inveja em liberdade interior. A comparação é um peso que nunca deveria ter sido carregado. A inveja é uma dor que nunca deveria ter se instalado. Mas Jesus não apenas revela o problema. Ele oferece libertação. Ele nos mostra que existe um caminho de leveza, de propósito e de clareza espiritual que só se torna possível quando deixamos de olhar para o lado e começamos a olhar para cima. Ele nos lembra que a vida não é corrida, não é disputa, não é vitrine. A vida é uma história escrita pelo Pai,
e cada capítulo é pensado com intenção, cuidado e singularidade. Jesus sempre nos conduz de volta à verdade mais essencial. O amor do Pai não é medido por comparação. Ele não ama mais quem produz mais. Ele não ama menos quem demora mais. Ele não ama de acordo com resultados, títulos ou recompensas humanas. Ele ama porque somos seus. A inveja perde força quando essa verdade se torna real no coração. A comparação perde espaço quando a alma descansa na certeza do amor de Deus. É essa segurança que permite que você siga em paz, mesmo quando o ritmo da vida parece diferente do dos outros. É essa clareza que devolve liberdade. É essa verdade que cura. Aqueles que viveram a inveja nas Escrituras e depois foram transformados, mostram que a cura sempre começa quando a identidade é restaurada. José, por exemplo, não carregou mágoa pelos irmãos. Ele enxergou propósito. Pedro deixou de comparar seu caminho ao de João. Ele seguiu sua missão. O próprio Paulo, que antes perseguia e competia, escreveu depois que cada pessoa deve correr sua própria carreira. A comparação é humana, a cura é divina. E Jesus está disposto a conduzir cada coração ferido por esse sentimento até o lugar onde a paz vence a insegurança. A conclusão não é apenas um fechamento de reflexão, mas um chamado, um convite para que você deixe hoje aquilo que nunca te pertenceu. Um convite para que você devolva ao Senhor todas as pressões que a comparação gerou. Um convite para que você viva a plenitude de ser quem Deus te criou para ser, sem medo, sem rivalidade e sem a necessidade de provar nada para ninguém. O mundo te compara, Deus te chama. O mundo te pressiona, Deus te sustenta. O mundo aponta para o outro. Deus aponta para você e diz: filho, tu estás comigo e tudo o que é meu é teu. Por isso, se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho viver a história que Deus escreveu para mim. Declare isso como compromisso espiritual. Convide sua alma a se alinhar com essa verdade. Faça dessa frase uma semente de liberdade plantada dentro de você hoje. E se esta palavra trouxe clareza, cura ou conforto, permita que ela alcance ainda mais pessoas. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa desse toque de Deus e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem, despertam e transformam. Cada gesto seu ajuda esta luz a alcançar quem caminha em silêncio sob o peso da comparação. Que o Espírito Santo ilumine sua identidade, restaure sua visão e fortaleça a alegria de ser exatamente quem Deus te chamou para ser. Que a inveja perca espaço, que a comparação perca voz, que você encontre descanso na certeza de que sua história está segura nas mãos do Pai.